Olá, representantes comerciais. Eu sou Isabela, advogada colaboradora do Fórum MG, e essa é a nossa primeira edição do programa Representação em Foco. O programa passa a integrar o circuito de capacitação promovido pelo Conselho e levará até você, representante, informações relevantes e atuais sobre a atividade de representação comercial. Com mais de 30 anos de experiência, inclusive com artigos publicados no exterior, quem inaugura o nosso programa é o professor de contabilidade Mário Garcia, que abordará o tema tributação e fisco na atividade da representação comercial. Antes de assistir a apresentação, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades do mundo da representação comercial. Olá, amiga e amigo representante comercial. Nós vamos bater um papo hoje sobre o relacionamento da representação comercial com a contabilidade e com o fisco. Eu sou Mário Garcia e meus 30 anos de experiência em contabilidade como professor me deu muita bagagem para a gente poder estar discutindo esse assunto. Antes, a gente tem que lembrar, eu tenho que expor, aliás, que a contabilidade não é a empresa que faz as guias para você, representante comercial, pagar, não. A gente tem muitas informações e o fisco está de olho em todas essas informações que a gente tem, que a gente é obrigado a passar para o fisco, e você, representante comercial, não faz nem ideia o tanto que o seu contador manda para o fisco, a Receita Federal, as suas informações. Antes de tudo, vamos definir o que é a contabilidade. A contabilidade é a ciência que estuda, registra, controla e evidencia a variação do patrimônio de uma entidade. Tudo que movimentar o patrimônio é um motivo de informação para o fisco, e a contabilidade é que faz essas informações através das obrigações acessórias. Vamos falar disso um pouquinho mais na frente. Você imagina se você adquire um veículo em nome da empresa, é um patrimônio. Então a gente tem que registrar e temos que informar o fisco isso. E não é só nós que informamos, não. O banco também informa, o Detran também informa. Então está todo mundo sabendo da sua vida, e nós vamos detalhar cada uma dessas obrigações acessórias para você perceber esse relacionamento da contabilidade com o fisco, das informações que você, representante comercial, passa ou até deixa de passar para a contabilidade. Aí a gente precisa definir o que é patrimônio. Patrimônio não é só os bens que você tem, não. É um conjunto de bens, de direitos e de obrigações. Então, se você tem contas a pagar, isso faz parte do patrimônio da empresa. E o fisco está de olho nisso. Qual que é o líquido entre as suas receitas e as suas despesas? O que você ganha é um direito que você tem que receber, também é um patrimônio, e o fisco está de olho no seu patrimônio como um todo, para poder ele tributar e arrecadar o dinheiro que ele precisa para poder manter a sociedade em funcionamento. A contabilidade, por ser uma ciência, ela é baseada em princípios, mas eu vou ficar atento junto com vocês em apenas um princípio, que é o princípio da entidade. O que significa isso? A entidade pode ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica, pode ser uma associação, é uma entidade. Então você, enquanto pessoa física, você tem um conjunto de bens, direitos e obrigações, você tem patrimônios, o qual você tem que reportar à fiscalização, lá na declaração de você é pessoa física. A pessoa jurídica, você, enquanto PJ, tem também um conjunto de bens, direitos e obrigações que formam o seu patrimônio, e esse vai ter que ser reportado também à Receita Federal. E o mais importante é que o patrimônio da pessoa física tem que ser compatível com o patrimônio da pessoa jurídica, porque é de lá que ele retira os seus recursos para poder montar e formar o seu patrimônio. E o princípio da entidade proíbe que o patrimônio da pessoa física se confunda com o patrimônio da pessoa jurídica. São pessoas distintas. Eu não posso pegar o dinheiro da minha empresa e pagar uma conta minha pessoal.
Da mesma forma, eu não posso ir lá na minha conta, sacar um dinheiro e pagar os impostos da minha pessoa jurídica. Isso chama confusão patrimonial e nós vamos falar disso um pouquinho mais na frente também. Uma vez exposto o que é a contabilidade, o que é patrimônio e o que é o princípio da entidade, nós podemos falar agora o que é a contabilidade e o relacionamento com o fisco. Como que a contabilidade relaciona com o fisco as informações que você, representante comercial, manda para a contabilidade. Bom, nós temos duas obrigações acessórias que é fundamentais. Que a gente divide em duas categorias, aliás. São as obrigações principais, que são as guias de impostos que a contabilidade apura e manda para você, representante, fazer o recolhimento. E as obrigações acessórias, essa você não tem nem conhecimento que ela existe, porque são formas de evidenciar através de relatórios para o fisco a movimentação que existe no seu patrimônio. São inúmeras. Eu vou dar uma coladinha aqui para a gente falar das obrigações principais. Nós temos a DAS, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional, o ISS-QN, PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição, Imposto de Renda retido na fonte. São muitas as obrigações principais que a gente tem que fazer e mandar para o fisco para você fazer o pagamento. Logo depois que as obrigações são apuradas, a gente tem as obrigações acessórias. Essas são as informações que a gente manda para o fisco através de relatórios. A gente extrai da contabilidade essas informações e manda para o fisco. O fisco concede dessas informações para poder arrecadar cada vez mais, cria inúmeras obrigações acessórias e elas conversam entre si para ver se há discrepância nas informações. Então, talvez o representante comercial não manda uma informação para a contabilidade, mas o banco também já mandou. Então, o que acontece? Quais são essas obrigações acessórias? Nós temos a 10, que é uma declaração que a prefeitura exige que a gente passe para ela, tem o PGDAS, tem a DIF, que é a declaração de imposto de renda na fonte, tem o DEFIS, DCTF, DCTF Web, SCD, SF, são inúmeras. Se a gente for ficar falando de obrigações acessórias aqui, a gente vai ficar falando de bastante obrigações acessórias. E quando a gente fala em cruzar essas informações, a Receita Federal e o Banco Central têm os programas que são os mais avançados do mundo, no sentido de fiscalizar o que acontece. Nós temos o T-Rex, que é baseado no Tiranossauro Rex, aquele que vai lá estraçalha a vítima quando ele pega, né? Temos o Arpia, que é baseado na arpia, que de longe ela consegue identificar sua presa, lá não sei de que altura que ela vai estar, ela identifica sua presa, aponta, vai lá, ataca e consegue capturar a presa. E o RAL, que é um sistema do Banco Central, nós vamos falar sobre ele agora também. Esses três sistemas juntos conseguem saber tudo da vida da sua empresa e da sua vida também. É como se fosse um Big Brother fiscal. Vamos agora lembrar um pouco das obrigações acessórias. Aquela que o contador manda para a Receita Federal, para a Prefeitura, sobre tudo que acontece na sua contabilidade. São muitas, tem um monte de letrinha aí em cima, isso é tudo obrigação acessória. As mais importantes que eu separei aqui, que eu acho mais relevante para a gente discutir, é a DIF, que é a Declaração de Imposto Retido na Fonte. Nessa obrigação acessória, a gente informa o Prolabore e a distribuição de lucro para o representante comercial, dentre outras coisas. Essa linka diretamente com a declaração de imposto de renda pessoa física e com a declaração de imposto de renda pessoa jurídica. Tanto a pessoa física quanto a jurídica faz a declaração de imposto de renda. A declaração de imposto de pessoa jurídica está automática. Quando você contrata o serviço de contabilidade, ele já vai fazer essa declaração e lá ele informa toda a variação do seu patrimônio, tudo que aconteceu na sua contabilidade ou na contabilidade da sua empresa. E no final do ano, existe aquela declaração de ajuste do imposto de renda da pessoa física, que vai ter que bater com aquela declaração da DIF e com a declaração de imposto de renda da pessoa jurídica. Então, as mesmas informações sobre pontos de vista diferentes são informadas várias vezes para a Receita Federal. Ela, com o sistema que ela tem lá de arpia, o Tiranossauro Rex, ela consegue fazer os cruzamentos e enxergar onde teve falha na informação e você vai ser convidado a dar explicações para a Receita Federal. Nós temos ainda outras duas informações, não menos importantes, mas que a gente deve ressaltar bastante, que é o COAF,
que às vezes a gente nem lembra que ela existe, mas todo mês de fevereiro a contabilidade tem que mandar para a Receita Federal toda a movimentação financeira da sua empresa, informando o saldo de caixa, as contas bancárias, e a Receita Federal tem isso guardado. Junto com a Receita, com a contabilidade, os bancos também mandam qualquer movimentação financeira acima de R$30, a Receita Federal está sabendo que você movimentou. Não sei se vocês lembram, na época do Fernando Collor de Mello, quando ele implantou uma medida lá para evitar a sonegação fiscal, que nos cheques a gente tinha de colocar, quando o cheque fosse de R$12,37, você tinha que escrever no verso do cheque falando que se tratava aquele cheque, qual o documento que aquele cheque está pagando. Então, hoje isso é feito de forma muito mais rápida, mais moderna, né, com a tecnologia, e a Receita Federal tem acesso a tudo. E tem outro sistema que é chamado de e-financeira, que é o que o banco manda para a Receita Federal, toda e qualquer movimentação financeira sua. Não adianta pensar que você, meu banco está num banco nas nuvens, a Receita Federal não enxerga. Ela enxerga sim, ela tem acesso a todas as suas informações financeiras, de qualquer banco, a qualquer momento. Basta ela fazer assim. As três principais ferramentas que a Receita Federal e o Banco Central têm para poder fazer esse cruzamento de informações e ir direto lá naquele ponto onde você está sonegando ou dificultando as informações para a Receita Federal ou simplesmente se equivocando ao dar as informações, são três. É o T-Rex, do Tiranossauro Rex, desde 2006. Ele já está em funcionamento. É um programa super poderoso que ele tem a capacidade de fazer cruzamento de dados dos contribuintes do Brasil, Estados Unidos e Alemanha juntos. Então, se colocar os contribuintes desses três países, o T-Rex tem a capacidade de fazer todos os cruzamentos de dados para você compreender a magnitude dessa ferramenta que está na mão da Receita Federal. E não é só sobre as informações que a contabilidade e o banco mandam, não. O Detran também manda as informações, os cartórios também mandam informações. Então, se você comprou algum imóvel ou vendeu algum imóvel, aí você fala que vendeu um pouquinho para menos, lá está certinho, a Receita Federal já está sabendo por quanto que você vendeu, porque o cartório mandou para lá. Veículo que você comprou e que você vendeu, o Detran também já mandou para lá. Então, ele está cheio de informações relevantes sobre o seu patrimônio. Tem o sistema ARPIA. O sistema ARPIA, ele identifica de longe, por menor que seja, o indício de fraude que está acontecendo na sua contabilidade, seja da pessoa física ou da pessoa jurídica. Ele consegue identificar, por menor que seja, a discrepância das informações. E não está preocupado aqui com o tamanho, com o valor. Porque é comum a gente falar assim, não, eu sou pequeno, a Receita Federal não está de olho em mim, não. Bom, o sistema ARPIA, se for 0,01 centavos ou R$1 bilhão, ele não consegue enxergar essa magnitude, não. Ele vê que está discrepante e vai lá e busca mais informações para verificar o que está acontecendo. É essa famosa malha fina. Então não tem como escapar. Para completar, o RAL, que é um supercomputador do Banco Central, ele em 4 dias, ele criou 150 milhões de pastas, de 150 milhões de contribuintes, CPFs, né, dos correntistas do Brasil, com todas as contas bancárias. Então, se você tem conta em mais de um banco, tem uma pasta lá no seu CPF com a movimentação de todas as contas bancárias. Antigamente era normal, a pessoa abre uma conta, essa conta ela manda para a contabilidade, abre outra conta, essa não manda para a contabilidade. Isso não existe. Esse sistema RAL, ele já concentrou tudo, seja no seu CNPJ ou no seu CPF, e ele tem todas essas informações. Então, já era muito sério essa questão de não passar informação para a contabilidade. Agora está muito mais sério ainda, porque o próprio contador já consegue observar essa diferença, porque antes mesmo de você mandar informação para a contabilidade já capturou essas informações da Receita Federal. Já está todo mundo sabendo, não adianta esconder. O T-Rex, o ARPIA e o RAL não deixam. Encerrando o nosso papo de hoje, agradeço a audiência e a paciência.
e convido para os nossos próximos encontros, onde abordaremos a natureza jurídica do representante comercial e o regime de tributação. É um assunto técnico, burocrático, mas é de extrema relevância, afinal de contas, é o seu CNPJ, o seu CPF e seu bolso que está em jogo. E aí, gostaram? Então deixe seu comentário, compartilhe e não se esqueça de ativar o sininho para ficar por dentro das próximas edições. Core MG. A gente valoriza quem representa.